Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Feliz esta manhã pela oportunidade e o privilégio, de no Dia dos Pais, a classe Sara poder homenagear os pais. E eu quero em especial homenagear meu pai, que sei que está assistindo neste momento, está cultuando conosco. Como todos os filhos, nós somos gratos aos pais, não só hoje, mas como todos os dias, Sou feliz pelo meu pai e amo muito e sei que tudo o que ele me ensinou, ninguém pode roubar, que é honestidade e servir ao Senhor. Isso é privilégio. Louvo ao Senhor também por mais um dia que o Senhor nos tem nos dado para aprender da palavra do Senhor. E hoje um assunto muito importante, a ascensão de Jesus. Jesus, nós sabemos que veio na terra, cumpriu com seu ministério, morreu, ressuscitou e ele voltou para o céu. E hoje nós vamos falar sobre este assunto. E este assunto traz para nós uma esperança, que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai nos arrebatar. E aqueles que dormem no Senhor, como Jesus ressuscitou, eles também vão ressuscitar e vão encontrar conosco, com Jesus nas alturas. Aprenderemos nesta lição sobre a ascensão de Jesus, ou seja, Jesus ressuscitado foi elevado ao céu com seu corpo físico, na presença dos 11 discípulos. Isso, irmãos, nos traz uma grande lição, o privilégio dos discípulos poder ver Jesus voltando para casa. Eu imagino e tento estar nesse dia com a minha imaginação, porque eu creio que eles saíram dali mais fortalecidos e mais cheios de esperança, de saber que um dia vai ver Jesus na glória. Nós vamos ver, na verdade prática, a ascensão de Jesus não nos privou da sua presença. No decorrer da lição, nós vamos aprender que foi necessário Jesus voltar para casa. Por quê? Porque ele nos enviou o Consolador. E quem é o Consolador que nós tanto anunciamos? Chama Espírito Santo de Deus. João, no capítulo 3, o versículo 13 da leitura diária na segunda-feira, ele nos afirma que Jesus desceu do céu e tornou a subir ao céu. E diz assim na leitura: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. A ascensão de Jesus não nos tirou ou nos privou, ou nos impediu da presença dele. E quando nós olhamos para o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, verso 20, que diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É isso que está acontecendo conosco hoje, reunido na casa do Senhor. Porque nós temos a convicção que Jesus está em nosso meio. É por isso que nós estamos aqui. E nós precisamos nos preocupar muito quando nós começar a perder o desejo de estar reunido com nossos irmãos. Porque o fato de estar reunido significa que Jesus está presente em nosso meio. Nós estamos reunidos em nossa casa e nós sabemos que Jesus também faz presente em nossa casa. Nós estamos reunidos em outro lugar, sabemos também que Jesus pode estar reunido se nós estivermos junto com Ele. Agora, estar na casa do Senhor significa que eu e você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos o prazer de estar na casa do Senhor. Estar reunido em nosso meio é a presença do Espírito Santo. Jesus foi para o céu, está sentado à destra do Pai. Porém, ele deixou o Espírito Santo de Deus para que nós possamos sentir a presença. Irmãos, nós não podemos deixar de sentir a presença do Espírito Santo de Deus.
Às vezes nós choramos muito quando estamos passando por dificuldade. Às vezes nós choramos por quando perdemos alguém. Mas nós precisamos também chorar na presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo nos enche, nos constrange, nos torna uma pessoa viva. E quem tem a presença do Espírito Santo, ele tem esperança de viver. Quem tem a presença do Espírito Santo, ele tem esperança, tem projeto na sua vida. Conversa com alguém que já perdeu a esperança. Ele não tem mais nem planos para o futuro. Porque a presença do Espírito Santo pode estar afastando. Porque a presença do Espírito Santo faz nós reviver. E é a presença do Espírito Santo que faz nós sentir paz na alma. Nós até choramos. Nós até passamos dor. Até vivemos momentos de desespero que parece que não vai ter mais solução. Mas com a presença do Espírito Santo, nós conseguimos ver que tudo vai passar. Que tudo vai mudar. Que nada é para sempre. E Jesus deixa bem claro que a presença dele em nosso meio é uma referência de sua onipresença, onisciência e onipotência de Cristo no meio dos crentes. É por isso que nós precisamos ter prazer em estar reunidos para adorar o Senhor Jesus. E vamos para o primeiro ponto da lição: a ascensão anunciada. Em todo o ministério de Jesus na terra, ele anunciou que ele voltaria para o céu. O texto de João, capítulo 3, o versículo de número 33 ao 36, referido na lição, durante todo o seu ministério, mostra que Jesus já anunciava. Esse texto, tirado desse contexto de João 33, ele está respondendo aos fariseus, que os fariseus sempre procuravam acusar Jesus e achar algum defeito para condená-lo. E Jesus afirma para eles: para onde eu vou, Jesus diz para eles, para onde ele iria, eles não poderiam estar. Mas como os fariseus não entendiam o que Jesus falava, eles achavam que Jesus estava dizendo que iria para outra terra, ia para o meio dos gregos, continuar anunciando, continuar pregando, continuar ensinando o que ele veio para anunciar. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14 ao 15, nós vamos entender por que os fariseus não entendiam o que Jesus falava. Até porque, se eles compreendessem quem era Jesus, eles não tinham o crucificado. Se eles entendessem o que Jesus falava, eles não tinham o condenado. Mas 1 Coríntios 2 e 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porém, lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Os fariseus não compreendiam porque eles só compreendiam as coisas da terra. E trazendo para os nossos dias, quando nós dizemos Jesus está voltando, muita gente não se preocupa, não busca mudança, não quer a transformação, porque eles não compreendem o que é do céu, porque eles estão muito distantes da presença de Deus. Mas quem está esperando o arrebatamento, quando escuta o pregador dizer, quando escuta alguém dizer Jesus está voltando, ele enche a sua alma de gozo e sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento.
E quando nós olhamos os fariseus, não entendia por causa do pecado. O pecado afasta o homem da presença de Deus. O pecado distancia o homem e não deixa ele compreender. Porém, para entrar no céu, precisa estar livre dos pecados. Não pode estar aprisionado nos pecadinhos de estimação que nós acostumamos cultivar no nosso dia a dia. Nós precisamos ter o coração aberto e sentir paz e comunhão com o Espírito Santo e a liberdade de pedir para que Ele nos mude e nos transforme numa pessoa melhor. Nos mude e nos transforma em um cristão verdadeiro. Estamos vivendo um tempo que não está mais para brincar de ser cristão. Ou você é cristão protestante que protesta contra o pecado, ou você vai ser como o mundo e vai perder o arrebatamento. A vinda de Jesus, ela é real. Ele foi só entre os crentes levar, só entra no céu junto com Jesus. Os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Depois nós voltando para a lição, João capítulo 14, de 1 ao 3, nós vamos entender que Jesus anunciava a sua volta na reunião com os discípulos. Jesus já estava dizendo para eles em João capítulo 14, de 1 ao 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus já estava dizendo a profecia para os discípulos. E lá no versículo, em João 14, versículo 19, ele conclui a profecia sobre o arrebatamento. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus estava dizendo e afirmando sobre o arrebatamento para os discípulos, dizendo que a ressurreição seria uma promessa, e ela cumpriria a prova da ressurreição dos mortos que estão mortos, porque Jesus ressuscitou, e os mortos seria a prova viva que também vão ressuscitar. E vão encontrar com Cristo nas nuvens, e nós vamos ouvir o som da trombeta, e todos nós vamos nos reunir e entrar nos céus. Então não existe desespero, irmãos, para quem já perdeu alguém que dorme no Senhor. Se você sabe que a pessoa dorme no Senhor, descansa o seu coração, a promessa de Jesus é que Ele vai ressuscitar. E que nós vamos nos encontrar no céu. A promessa de Jesus é para nós. No final do ponto 1 diz, o fato dele dizer que iria para o Pai, deveria resultar em alegria e fé naqueles que o amavam. E nós precisamos ter esta alegria, quando nós ouvir dizer que Jesus vai buscar um povo santo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Porque se eu e você está aqui esta manhã, é porque nós temos esperança de um dia encontrar com Jesus. Porque eu acredito que ninguém ia perder seu tempo. Estar com Cristo é ganhar vida, é ganhar tempo. Agora, fazer disso uma rotina. Não, eu vou na igreja porque não tem outro lugar para eu ir. Isso você perde seu tempo, porque você vem, ouve, mas não compreende o que a palavra de Deus está dizendo. Porque, como nós já disse, só compreende as coisas do céu aquele que é do céu. Nós viemos do céu e nós temos alguém chamado Espírito Santo de Deus que está conosco. Se nós temos comunhão com Ele, nós compreendemos o que Ele tem para nos dizer. Aleluia. Amém, irmãos? Pergunta? Qualquer coisa, irmão Daniel e o Crispim respondem.
João capítulo 16 e o verso 7 é a última referência do ponto 1. Jesus aqui explica a necessidade de sua volta para o céu. Fazia necessário Jesus voltar. Porque se Jesus não voltasse, o Espírito Santo de Deus não viria. Aí Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Nós, cristãos, acreditamos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado para nos consolar. Jesus já tinha dito: no mundo tereis aflições. Se nós temos a presença do Espírito Santo de Deus e não está fácil de caminhar, imagina quem está longe da presença de Deus. Imagina quem não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu e você, como somos cristãos, que amamos a Cristo, precisamos ter um olhar de misericórdia por estas pessoas, irmãos. Amar a Deus é amar o meu próximo. E o meu próximo não é aquele que me visita de vez em quando com um bom café, um bom presente, ou aquele que fala bem de mim perante a sociedade. O meu próximo também é meu inimigo. E o pior de tudo, eu preciso amá-lo. Se é fácil, muito fácil amar quem me ama, difícil é eu saber que a pessoa fala mal de mim, a pessoa me maltrata, e eu ter que dobrar meu joelho e falar: Jesus, cuida do seu filho como tem cuidado de mim. Este é o amor de Cristo. E este amor quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Fácil não é, irmãos, mas se nós estamos buscando a perfeição e esperando o arrebatamento, é este amor que precisa ter em nossos corações. É o amor de poder olhar nos olhos do meu irmão e dizer: pode até estar difícil, mas nós vamos conseguir chegar no céu. Os dias estão difíceis para todos, não é só para um. Ou você acha que quando Jesus andava na terra era fácil? Era difícil também. Até então mataram Jesus. Imagina nós, que não temos nada a oferecer. Jesus tem o céu para nos dar de graça. Jesus tem a salvação, o amor para nos dar de graça, e nós não temos nada e queremos receber muito. Precisamos buscar a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus foi dado a nós. O Espírito Santo de Deus foi deixado de graça. Sabe quem pagou o preço para que ele estivesse aqui nessa terra? Jesus Cristo. Qual é o valor? Qual é a recompensa que eu estou dando pelo preço pagado na cruz por minha vida? Que não merecia e não mereço. Mas o amor de Deus foi tão grande, que deu seu único filho para morrer por mim e por você. Então, quem somos nós sem a presença do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Vamos para o segundo ponto, o lugar da ascensão. Nós vamos ver aqui que Jesus retirou os seus discípulos para fora e foi num lugar chamado Monte das Oliveiras. E esse Monte das Oliveiras foi marcado por várias passagens bíblicas. Aqui teve vários encontros, inclusive o mais maravilhoso de todos eles foi a visão que os discípulos tiveram de estar lá e Jesus ministrando bênção, os abençoando. E a Bíblia fala, lá no capítulo de Mateus,
que Jesus estava ministrando a bênção sobre os discípulos. E quando os discípulos observaram, Jesus já estava subindo. Só que antes, lá em 2 Samuel, capítulo 15, o versículo 30, relata que ali foi o lugar de fuga de Davi, Absalão. Lá a Bíblia diz que Davi subiu uma subida das oliveiras, subindo chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subia chorando sem cessar, no Monte das Oliveiras. Subir, andar com a cabeça coberta e descalço, significava luto. Davi estava em planto porque estava em guerra. E também em Zacarias capítulo 14 e o verso 4, nós vamos observar que o Monte das Oliveiras, Jesus descerá e pisará, a Bíblia diz, com seus pés marcados pelos cravos, que um dia colocaram nos pés de Jesus. Porém, o Monte das Oliveiras não suportará e rachará, abrirá ao meio. A Bíblia diz em Zacarias que o monte será dividido, irá para o oriente e para o ocidente, a fim de criar um vale muito grande no meio, porque quem resiste à presença de Deus? Ninguém resiste à presença de Deus. E também nós vimos em Ezequias, capítulo 11, versículo 23, que o Monte das Oliveiras também foi marcado. A glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. A Bíblia vai relatar também que a entrada triunfal de Jesus se deu no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 21 e o versículo 1. E nós sabemos que foi no Monte das Oliveiras que Jesus olhou para Jerusalém e Jesus chorou, já predizendo a destruição de Jerusalém. Foi ali que Jesus chorou por Jerusalém. Eu sei e eu entendo, Jesus chorou por Jerusalém e Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. 2 vezes que a Bíblia relata Jesus chorando. E com lágrimas aqui em Jerusalém, de muita tristeza. E eu trago para os nossos dias de hoje. Eu imagino Jesus olhando do céu para baixo e chorando, porque nós estamos desperdiçando o tempo que Ele constituiu para nós. Em vez de nós estar buscando mais a presença do Senhor, estamos deixando ser levado pelas coisas desse mundo. E Jesus olhando, e de repente chega o Consolador, o Espírito Santo, e diz: Pai, dá mais uma chance, mais uma oportunidade. E todos os dias nós estamos tendo uma oportunidade de chegar mais perto dos pés do Senhor. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando. Às vezes nós estamos em casa, tudo parou, as atividades da igreja reduziu, e nós estamos muitas das vezes até gostando, porque não está tendo mais aquela vida atropelada. Mas o que nós estamos fazendo do pouco de tempo que nós temos a mais? Quantas pessoas que relaxou, ficou muito tranquilo, e Satanás tem destruído tudo que a pessoa tinha. O que você tem de melhor? Primeira coisa, é a nossa vida. Quantas pessoas que já perdeu a esperança de viver? Mas o mesmo Jesus que subiu, Ele vai descer. E quando Ele pisar de volta no Monte das Oliveiras, nós precisamos estar com Ele.
Aqui é escatologia, irmão, nem vou entrar nessa parte não, porque cabe a outros irmãos a entender e a explicar melhor. Mas nós precisamos estar no céu. Não deixa, tem muita gente falando que vai ter uma segunda chance, que Jesus não vai voltar agora, você está enganado. Se agora nós temos de graça a presença do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, e nós já não estamos conseguindo enxergar, imagina quando o Espírito Santo de Deus estiver no céu, festejando conosco. Quem vai estar convencido do seu pecado na terra? Nós precisamos aproveitar a oportunidade, é agora. É agora ser amigo do Espírito Santo de Deus. Não é esperar para depois. Depois, se eu tiver uma chance, eu vou. Depois, se eu tiver oportunidade, eu vou. Ei, depois já é tarde demais. O amanhã não existe. Amanhã não nos pertence. O hoje existe. O ontem passou. Mas o hoje é agora. E você tem oportunidade. É agora. Vamos para o terceiro ponto da lição. A lição é curta, irmãos, e eu não consigo falar muito dela. Mas nós vamos falar tudo que o Senhor colocou no meu coração a respeito da volta de Jesus ao céu. E essa é uma esperança, que do jeito que Jesus subiu, Ele vai nos levar, arrebatar. E eu sempre digo, quando nós tínhamos a oportunidade de estar reunidos na escola dominical da Sara, e eu sempre dizia, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que a primeira trombeta que vai ser tocada vai ser para os mortos. Os mortos vão ouvir. Depois que vai ser tocada a trombeta para os vivos, e muitos vivos não vão ouvir. Quem morreu vai ouvir. E quem está vivo está surdo, está morto para Cristo. Porque para nós estarmos vivos para Cristo, nós precisamos estar mortos para o mundo. E para nós estar morto para Cristo, nós estamos vivos para o mundo. Qual é a preferência? Viver para Cristo ou viver para o mundo? Prefere viver para Cristo. Aí a pergunta é, mas como eu vivo para Cristo e morro para o mundo? Meus amigos, precisa me esquecer? Primeira coisa, crente só é chamado numa rodinha se as coisas estiver feias, estiver precisando para ele orar. Se for de churrasco, é difícil ser chamado. Porque vai dizer o seguinte, lá vai ter bebida, vai ter cachaça e você é crente. Ele sabe que você não pertence mais a este mundo. Agora, se eu faço parte das rodas de conversa que não agrada a Deus, eu estou vivo para o mundo e morto para Cristo. Porque o mundo está me vendo como uma pessoa igual a Ele. E eu preciso viver para Cristo, se é que eu quero morar no céu. Às vezes nós dizemos, não, eu quero ir para o céu. Mas o que você está fazendo para chegar no céu? Qual é a sua preocupação para chegar no céu? Ou de qualquer jeito, não, mas na última hora, eu peço perdão e Jesus me perdoa. Tem muita gente que não tem tempo mais na última hora. Nem se vê partindo. Nem tem oportunidade de dizer adeus. Ah, mas o ladrão que estava na cruz com Jesus teve oportunidade. Ele estava pertinho de Jesus, por isso que ele teve a oportunidade. Até você gritar por Jesus, pode ser tarde. Aproveita o tempo de estar na presença do Senhor agora. Não tem idade, não tem tempo, não tem dia, é agora. Todos nós precisamos encontrar com Cristo. Vamos para o terceiro ponto, a ascensão de Jesus. Eu não estou lendo a lição, irmãos, mas eu estou usando todas as referências da lição. Os irmãos que estão acompanhando a lição em casa estão percebendo.
Os incrédulos e céticos insistem em desacreditar a historicidade da encarnação, ressurreição e ascensão de Jesus, mas sem sucesso. Eles dizem que Jesus não foi encarnação, não teve encarnação de Jesus. Ei, Jesus foi o único que foi colocado na barriga de sua mãe. Jesus foi posto pelo próprio Pai, Deus. Maria não teve nenhum outro filho antes de Jesus. Maria era virgem. Para que cumprisse as Escrituras, depois que Jesus nasceu, Maria sim teve outros filhos, filhos de José. Para que se cumprisse as Escrituras que foram escritas. Depois Jesus morreu, cumpriu todo o seu ministério. Porém, Jesus ressuscitou. Ele se entregou, ele ressuscitou. E ele voltou para casa. Teve a sua ascensão. Ele voltou e os olhos nus, todos viram. Não foi em uma visão, foi real. Ninguém estava dormindo e falou assim, eu sonhei que Jesus estava voltando para casa. Jesus estava com eles. Jesus chamou para fora, levou no Monte das Oliveiras e ali aconteceu, foi real. Irmãos, eu fico preocupado com muita gente que acredita em tantas ideologias, acredita em tantos escritores, mas quando fala, mas na Bíblia está escrito, ele fala, mas não acredito na Bíblia não. A Bíblia é tão antiga. Mas nenhum outro livro ousou e aconteceu de desmentir o que está na Bíblia. Ela é antiga, não. Ela foi escrita antes. Muita gente deixa de ler a Bíblia e diz, eu estou lendo um bom livro. Um bom livro que está matando você espiritualmente. Leia, dê prioridade à Bíblia. Aprenda com Jesus. Aprenda a ter vontade de chegar no céu. Bons livros te ajudam a ser talvez um bom cidadão. Mas a Bíblia te ajuda a ser um bom cidadão do céu. A Bíblia vai nos levar ao céu. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer o céu por dentro, irmãos. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, todo mundo, quando pregava, falava do arrebatamento, a gente tinha desejo que o arrebatamento acontecesse naquele dia. Quando alguém pregava, a tia da escola dominical falava aquelas historinhas maravilhosas que hoje a gente ainda tem na mente. Parecia que a gente estava vivendo aquela história. Hoje nós temos dificuldade de sentir a presença de Deus e imaginar como é o céu por dentro. O céu era contado de uma forma tão grandiosa e dividido para que nós compreendêssemos como se fosse a nossa casa. Então toda criança tinha esperança de chegar no céu para ver como que estava a sua casa lá. Porque tudo que nós vivíamos aqui era para construir uma casa no céu. Aí você queria construir uma mansão. Você queria construir os sonhos do seu o quarto do seu sonho. Queria construir uma casa onde coubesse toda a sua família. E hoje, qual é o céu que nós estamos pregando? Qual é o Jesus que nós estamos pregando? Qual é o tamanho da saudade do céu que você tem? Qual é o céu que estamos ensinando aos nossos filhos? Às vezes gastamos muito tempo falando de inferno, mostrando o inferno para a pessoa, esquecendo de mostrar o céu. Que o céu ele é real, e estar lá é um prazer, viver lá é uma satisfação, é um gozo, é uma alegria.
E me preocupo muito quando alguém diz, não, minha vida aqui está boa. Já vi essa expressão. Se eu for para o céu e seu tapete lá tá bom. Que tapete, irmão? O que é ser tapete? Basta o sofrimento e ser pisado na terra. Tenha desejo de ir para o céu e receber da mão de Deus uma coroa. Tenha desejo de morar no céu e estar com Cristo. Tenha desejo de ir para o céu e sentar à mesa e receber da parte de Jesus a ceia. Tenha desejo de viver a presença do Espírito Santo. Tenha desejo de subir no arrebatamento. Nós precisamos fazer planos financeiros. Precisamos fazer planos materiais. Precisamos. Porque nós não sabemos a que dia, a que hora que virá o Cordeiro. Mas primeiro de tudo nós precisamos sentir a presença de Deus e ter esperança de morar com Ele. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos pregavam com tanta ousadia, pregavam com tanta vontade, que eles acreditavam que o arrebatamento seria naquela época, naquele tempo. E hoje nós estamos pregando um arrebatamento daqui a alguns anos, daqui para a descendência depois, para os nossos netos, nossos bisnetos. Ei, Jesus volta é agora. Jesus pode até os nossos olhos demorar, mas a promessa dele é viva e é para agora. Se Jesus voltar, será que nós vamos poder subir no arrebatamento? Muita gente espera muito grandiosidade, mas todos os dias Jesus está chamando alguém. Todos os dias no céu soa um nome. E nós não sabemos que hora que vai soar o nosso nome. Nós não sabemos a que hora. A Bíblia fala que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e trancava a porta da sua casa. E aí nós temos que comparar a volta de Jesus. Nós não sabemos, então nós precisamos vigiar e orar a todo instante. E a Bíblia também nos diz que nós precisamos lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló, irmãos, nenhum momento a Bíblia traz relatos sobre ela com um mau comportamento. Nem em casa com o esposo, nem em casa com os filhos, nem perante a sociedade. Mas a sua última atitude fez a sua escolha final. Escolhe viver com Cristo. Escolhe ter a presença do Espírito Santo. E nessas aulas desse trimestre, sabe o que eu estou aprendendo? Faz necessário, crente, querer, desejar, sentir a presença de Deus e ainda buscar o batismo com o Espírito Santo. Faz necessário, nós precisamos ter esse desejo. Mas como eu busco esse desejo? Irmão, é de joelho dobrado. É sentir a presença do Senhor. É falar com Ele. É ter intimidade com Ele. Nós passamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas falando com um amigo e pode ficar o dia todo falando que nós tem assunto. Mas quando nós batemos o joelho no chão, que é para falar com um dos melhores amigos, nós perdemos os assuntos. Nós não temos mais assunto para falar com Ele. Ei, irmãos, Ele quer saber da sua vida. Jesus quer saber de você. Jesus quer saber como anda você. Mas Ele está vendo, irmã Valmira. Mas toda vez que Jesus fez milagre, Jesus queria que a pessoa falasse: o que queres que eu te faça? Ele sabia que a pessoa era cega. Ele sabia que a pessoa queria um milagre. Mas Ele queria ouvir. Porque do jeito que Jesus subiu ao céu, Ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos subir em corpo glorioso, transformado. Mas nós vamos chegar no céu. E quando nós vamos voltando para a lição, em Atos capítulo 2, versículo 32, Jesus disse: Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunha.
Se você professa o nome de Jesus, você é testemunha de que Jesus foi ressuscitado. Se você crer no Senhor, aí nós vamos para... E quem ressuscitou Jesus não foi ninguém que pôs a mão sobre a cabeça dele e ele ressuscitou, não. Foi o próprio Deus quem ressuscitou. Jesus foi elevado na frente dos seus discípulos, está registrado em Atos capítulo 1, versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer o que Jesus estava falando com eles. Olha o que Jesus estava falando. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, irmãos, eu vou pegar um embalo, um pedaço, um trecho da lição de domingo passado. A lição de domingo passado falava sobre a grande comissão. E é que fala que Jesus deixou: e recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas. Às vezes, quando nós deparamos na igreja, quando aceitamos a Jesus e dizemos assim: não tem nada para mim fazer, não tenho chamado, não sei o que fazer, não me chamaram, não sei o quê. Ei, se você aceitou Jesus, recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus, tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, você tem autoridade para cumprir o ID de Jesus, porque o ID de Jesus é para todos. Todos nós fomos chamados para cumprir o ID de Jesus e para ser testemunha de Jesus. Então não existe desculpa de que eu não tenho chamado. Você foi chamado quando você aceitou Jesus. Você tem a autoridade de Deus quando você aceitou Jesus. Você recebeu virtude do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor. Aí que está. Às vezes eu não tenho uma vida para ser testemunha de Jesus e eu coloco obstáculo no ID de Jesus. Ei, se eu coloco obstáculo em cumprir o ID de Jesus, eu estou sendo omisso. Eu preciso falar de Jesus todos os dias. Ou você acha que a oportunidade de estarmos vivos é porque você tem uma boa família, que você tem dinheiro, que você está bem na sociedade. Se você está vivo, é para você ser testemunha de Jesus. É para você cumprir o ID de Jesus. É para você dar prosseguimento naquilo que os discípulos faziam, pregava e anunciava o arrebatamento, pregava e anunciava que Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva o homem para o céu. Essa é a verdadeira pregação. Quando se você for pesquisar, muitas pregações de prosperidade, de que o ano vai ser bom, que o ano que vem vai ser melhor, que tudo vai passar. Mas quando você procura o arrebatamento, você tem dificuldade de saber quem é que está pregando a veracidade, pregando a verdadeira palavra, porque nós estamos omitindo, deixando só conosco o desejo de morar no céu. O desejo de morar no céu precisa expandir. O meu irmão precisa olhar para mim e desejar morar onde eu vou morar, que é o céu. O meu irmão precisa olhar para mim e desejar o Jesus que eu tenho. Eu preciso frutificar. Eu preciso dar fruto. E até no curso lá da 88, quarta-feira, nós comentamos. Às vezes nós falamos de Jesus. E parece que ninguém se converte. E quando a gente sai daquele lugar, parece que um monte de gente se converte. E você fala: meu Deus, o erro estava em mim.
Por que agora tanta gente? Não é não, irmão. Quem plantou a semente foi você. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa para Jesus se estamos dando o testemunho dele na terra. Nada é em vão. O mais importante é quando nós chegarmos no céu e receber da parte de Deus uma coroa. Agora, muito serviço não significa que é muito galardão muito grande. Muitos encargos na igreja não significa que eu estou fazendo a obra. Porque às vezes muitos encargos e é só um que eu faço com amor. Os outros eu faço atropelado. É melhor fazer com amor e dedicação e cumprir o ID de Jesus e ser testemunha do Senhor na terra e subir ao céu e receber uma coroa da parte de Deus. É melhor nós ter esperança de viver se cada um cumprisse o ID de Jesus aqui na terra, cada um fizesse alguma coisa, que cada um foi chamado para fazer alguma coisa. Ninguém foi chamado para ficar sentado o tempo todo, só levantar e ir para casa, voltar e sentar e levantar e ir para casa. Se eu e você estamos aqui é porque nós fomos chamados por Deus. E Ele tem alguma coisa para fazer através da minha vida e da sua vida. Desperta, levante a cabeça. Satanás não pode destruir o que o Senhor tem te prometido. Quem vai cumprir as coisas na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Mas a pressa é nossa. Se nós levantarmos, colocar como um soldado de Cristo frente à batalha, o Senhor vai nos garantir a vitória pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. A ascensão ocorreu no 40 dias após a sua ressurreição e 10 dias antes do Pentecoste. Em Atos capítulo 8, versículo de número 1, versículo de número 2, nós já lemos aqui em cima que a promessa do Senhor foi cumprida, mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, Atos 1 e 8, de que há de vir sobre vós e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Aqui selo o ID de Jesus para todos que recebeu a virtude do Espírito Santo, que tem a promessa de Jesus ressuscitado, que anda na direção de Jesus e que tem buscado a presença do Senhor constante. Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz: ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Jesus ressuscitou e quando ele voltou para o céu, ele foi exercer o seu ministério de sacerdote, intercessor junto do Pai. Então nós temos alguém que intercede por nós, ao Pai. Nós temos Jesus. E a Bíblia vai dizer ainda, em 1 João capítulo 2 e o versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não se preocupe, irmãos. Às vezes a Bíblia diz que se estamos de pé, cuide para não cair. Quantas pessoas que caem, peca, erra. O inimigo fala em sua mente, para você não tem mais solução. E o homem diz, esse daí eu já sabia. Porque nós, seres humanos, tem uma grande vantagem, né, de acusação. Nós acusa, não acredita no ser humano. Mas daí nós temos um advogado no céu que é Jesus. E ele diz, pecou, mas o meu sangue te purifica de todo pecado. Se coloca de pé novamente. Se dobre, se humilhe na minha presença, porque eu sou poderoso para te levantar. Jesus disse, não deixa se perder. Pecou, justifique, reconcilie, confesse o seu pecado, mas volte para os caminhos do Senhor. O céu é para todos que desejam. Quem somos nós para acusar alguém?
Porque hoje nós estamos de pé pela graça do Senhor. Ontem pela manhã na consagração eu disse, irmãos, nós somos crentes não é porque nós somos melhor que ninguém, é porque a graça do Senhor nos sustenta de pé. Porque sem a presença do Senhor nós não somos nada. Você admira com pessoas que é estrupador, que mata, que não sei o quê. Você sem a presença de Deus, eu sem a presença de Deus tenho a mesma capacidade. Nós só somos alguma coisa, temos respeito perante a sociedade, porque nós temos a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós continuamos sendo pobre, miserável e pecador, sem a presença de Deus. Mas com a presença de Deus, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. E nós temos direito, se você caiu, às vezes você está em casa, não tem mais força para vir à igreja. Às vezes as coisas, o pecado tem te oprimido. O que você fez tem acusado a sua mente. Ei, levanta, confessa o seu pecado. Não confesse para alguém que você acha que vai te resolver. Quem vai te ajudar é o seu pastor. Quem vai te ajudar é o seu líder. E quem está para orar por você é a igreja. E a nossa função é de orar para os quem está fraco e de suportar, para que um dia nós possamos encontrar com Cristo na glória. Aleluia. Jesus também, ele é detentor de um nome sobre todos os nomes. Eu nunca vi em toda a história da humanidade o nome ser tão poderoso como o nome de Jesus. Um nome que dá, que liberta, um nome que transforma, um nome que ressuscita. No nome de Jesus você tem autoridade, meu irmão, minha irmã. É no nome de Jesus que você tem poder. Você sozinho não faz nada, mas se você disser, ontem eu achei muito bonito um jovem dizendo, Jesus, se o Senhor for comigo, eu vou falar. Sabe o que ele entendeu? Eu sem Jesus não sou nada e ninguém vai acreditar em mim. Mas se eu estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus, eu falo, todos vão parar para me ouvir, porque não sou eu quem falo, mas é a presença do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. E é isso que está faltando em nosso meio. Muitos buscamos muitos conhecimentos. Buscamos muito entendimento de muitas teologias, muitos livros, muitas ideologias, e esquecemos de descer e buscar a graça do Senhor. Você pode pregar muito eloquente, muito bonito, falar muitas palavras difíceis, falar muitos nomes de pregadores internacionais, mas se você não usar o nome de Jesus, nada se foi feito naquela noite, naquele dia, porque é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que restaura o coração ferido, é o nome de Jesus. Esse nome tem poder. A ascensão de Jesus explica de forma que ele ausentou deste mundo. Significa para Cristo a sua glorificação e exaltação. Comprovou as suas promessas, possibilitou a vinda do Espírito Santo e é a garantia de vivenciarmos a mesma realidade espiritual. Nos motiva a anunciar a esperança à sua volta e realizarmos alegremente e confiantemente a obra que nos foi confiados. Se estiver triste, se estiver abatido, é só lembrar que Jesus também passou por aqui. E não acha que o povo da época de Jesus era diferente de nós, não. Era igualzinho nós. Com os mesmos defeitos. Inclusive, quem gritou para crucificá-lo fazia parte da multidão que queria receber cura dele. Inclusive, quem gritou se ajuntou à multidão e queria até acusar aos discípulos também, dizendo para Pedro, tu faz parte de um deles.
É o mesmo que estava reunido e dizendo: mestre, eu necessito de uma cura. Mestre, salva meus filhos, salva minha filha, mestre. É o mesmo em nós também, irmãos. Quando tudo vai bem, nós estamos: Deus, obrigado. Mas quando o Senhor solta um pouquinho e deixa nós buscar a presença dEle, deixa nós sentir a presença dEle, nós começamos a chorar e gritar: onde está Jesus? O Senhor não me ama. O Senhor esqueceu de mim. Ei, Jesus nunca esqueceu de ninguém. Até porque nós somos obra-prima criada pela mão dEle. Como que Ele vai esquecer de alguma coisa que Ele fez? Algum de nós já produziu alguma coisa e esqueceu do que foi produzido? Deixou perdido no meio da casa? Jamais, é obra-prima. Tem prazer em mostrar para alguém: olha o que eu construí. Imagina Jesus olhando do céu para baixo e olhando e vendo eu e você e dizendo: foi eu quem fiz. Olhe para Deus Pai olhando, falando: nós fizemos tudo para que hoje eu e você, Jesus fez tudo para que hoje eu e você pudesse estar sentado aqui glorificando o nome do Senhor. E do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai voltar. E eu não sei, irmãos, se Jesus voltar agora ou se voltar daqui a pouco. Se Ele voltar hoje, eu espero ver todos os irmãos no céu. Nós puder encontrar. Aqui nós não podemos abraçar. Aqui nós não podemos fazer muita coisa, mas não. As coisas estão oprimindo a igreja. As leis estão querendo, o mundo está querendo ver quem são os crentes. O mundo está querendo perceber quem é o Deus que eu e você serve. E eles vão perceber, e eles vão sentir, e eles vão saber. E mais difícil para ele vai ser quando esse povo estiver gritando: ora vem Senhor Jesus, e Jesus buscar, e eles ficarem sem a presença de Deus. Aí eles vão perceber que realmente tinha uma igreja que falava e anunciava Jesus. Porque se hoje o mundo está difícil, mas ainda está de pé, porque a igreja do Cordeiro ainda está na terra. Vamos para a conclusão e eu já devolvo o microfone ao irmão Daniel. Presbítero irmão Daniel, superintendente da escola dominical. Conclusão. A ascensão de Jesus possibilitou a vinda do Espírito, que em poucos dias seria derramado sobre os seus discípulos. A sua partida aponta para o fim do tempo, onde ele esteve fisicamente presente com os seus seguidores, para em seguida iniciar o seu ministério à destra do Pai. Naquele dia, as suas mãos abençoadoras foram erguidas e estendidas sobre os seus discípulos amados. Após abençoá-los, foi se apartando deles, até desaparecer entre as nuvens, sendo elevado ao céu. Adoração e alegria marcaram aquela despedida. Foi com grande júbilo que os discípulos tornaram para Jerusalém. Ele foi, mais um dia voltará para nos buscar do mesmo modo como subiu. Pensa, irmãos, numa vista maravilhosa dos discípulos. Tenta imaginar. Eles conversando com Jesus, Jesus os abençoando. E de repente, Jesus falando e subindo. E a Bíblia diz que uma nuvem o cobriu. Não foi uma nuvem de anjo, não. Foi as nuvens o cobriu. E ele foi para o céu. E ele prometeu voltar. E ele prometeu buscar nós, irmãos. Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Que nós possamos estar cada dia mais convictos da salvação. E que quando o som da trombeta tocar, nós possamos encontrar com Cristo na glória. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E já agradeço o irmão Daniel, o pastor Moisés, pela oportunidade. E desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, que não é só nesse dia, mas vocês são pais e são observados todos os dias pelos filhos e por aquele que não tem pai.
Tem muita gente que não tem pai e que observa alguém e fala assim, eu tenho fulano como se fosse meu pai. Eu já ouvi alguém dizer, eu tenho você como se fosse minha mãe. Sou novinha, mas, né? Mas a gente escuta, irmãos, nós somos referência. Vamos continuar sendo referência na vida dos nossos filhos. Referência na vida dos jovens. Porque um dia o Senhor vai nos dar uma gratidão maior do que nós já temos, de ter nossa família reunida todos os dias.